Fala galerona, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo sobre feminismo, como você já viu aí no título deste vídeo. Eu vou falar hoje sobre feminismo ser contra a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, compartilha e comenta. E se quiser me seguir nas redes sociais, vai estar no box de informações, beleza? Bom, o feminismo, né, é um movimento ideológico, político, socialista e comunista. E ele é anticristão, né? Ele é antideus, ele não condiz com o evangelho, ele não condiz com o cristianismo. E justamente por isso não tem como ser cristã e feminista. E por ele ser contra o evangelho, por ele ser contra o cristianismo, consequentemente ele vai tentar destruir tudo o que Deus criou. E o que Deus criou, né? Eis a pergunta, o que é que Deus criou? Deus criou nós, Deus criou tudo, criou o universo, os céus, a terra, como está em Gênesis, e ele nos criou. Então o feminismo vai tentar destruir tudo isso que Deus criou, invertendo valores, invertendo a visão sobre as coisas. Então, de repente, agora é aceitável homem ser mulher, mulher ser homem, não precisar casar, não precisar ter filhos, talvez seja uma influência do patriarcado, que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus te abandonou, que família é ruim. Aí ele tenta destruir a imagem de paternidade, porque é muito importante, fundamental, a paternidade nas nossas vidas, principalmente na vida das mulheres. Então é aí que começa muita libertinagem, muita indecência, imoralidade sexual, começa uma distorção do que é família, uma distorção do que é ser mulher, uma distorção do que é liberdade, uma distorção do que é o valor à vida, uma distorção de uma série de coisas que vão acabar destruindo aquilo que Deus criou. E a sua identidade é um dos alvos dessa destruição que o feminismo tenta causar, porque a nossa identidade é que somos filhas amadas, aceitas e escolhidas de Deus, chamadas para cumprir um propósito para o seu reino. Nós somos amadas por Deus. E o feminismo não quer que você creia nisso. Então o feminismo vai dizer que Deus te odeia, que Deus te oprime, que Deus te rejeita, que Deus não te aceita, que Deus não te ama, que Deus não te trata como uma filha, mas sim como uma escrava ou como uma serva sem valor. E tudo isso são mentiras de Satanás. Se você é filha de Deus, por que tá sofrendo? Se você é filha de Deus, por que tu não pode fazer tal coisa? Se você é filha de Deus, por que não te deu tal bênção? Então, essas dúvidas, esses questionamentos, eles começam a ser lançados contra a tua mente como uma seta maligna. E se você dá abertura, se você acabar acreditando, se você acabar ouvindo, você vai acabar caindo em enganos, em mentiras, distorcendo a sua identidade, você vai acabar rejeitando a sua identidade e você não vai viver as verdades de Cristo para a tua vida. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse deixa bem claro que somos filhas, que somos amadas, que somos aceitas e escolhidas. Antes da criação do mundo, Deus já havia determinado que Jesus morreria para te salvar do pecado, da ira de Deus por causa dos seus pecados, de te salvar da podridão do mundo, de te salvar do pecado, de te salvar da morte, de te salvar das trevas. Deus já tinha determinado isso. Ou seja, antes do primeiro ser humano, Adão, ser criado, Deus já tinha determinado, queria te salvar, queria te aceitar, queria te escolher, queria te amar, já tinha determinado propósitos para você. Você já nasce com dons dentro de você para cumprir propósitos específicos para a sua vida. Mas quando você rejeita a sua identidade, você também rejeita aquilo que ele depositou dentro de você. E aí você começa a entrar em um lugar
de inferioridade, de comparação, de insatisfação, de rejeição. Você começa a estar em um lugar sem vida, de tristeza constante, angústia constante. E não é isso que Deus tem para você. E o feminismo, ele vem destruindo, distorcendo as coisas, deturpando essas coisas. Ele começa a te enganar, ele começa a dizer que tá tudo bem você só se juntar com uma pessoa e não casar com ela, de cartório, sabe? Ou não ter a bênção de Deus para isso. Que tá tudo bem você dormir com um, com o outro, a semana toda. De ficar com um, ficar com o outro, ficar com o outro, ficar com o outro. Não tem problema. É isso que o mundo e o feminismo vai dizer. Que é liberdade. O que é liberdade pro feminismo? É você ser promíscua. Você ser uma pessoa imoral. Ser uma pessoa sem valor. Ser uma pessoa sem respeito. Ser uma pessoa sem decência nenhuma. Isso vai ser liberdade pro feminismo. Isso não é liberdade. Isso não é vida. Liberdade significa que você é livre para tomar as suas escolhas, você é livre para decidir ir e vir, fazer ou não fazer o que você quiser. Porém, existem limites nessa liberdade para o seu bem. Existem limites do que é certo e do que é errado, do que se pode e do que não se pode, que são consideradas as regras. Então você é livre para plantar o que quiser, mas você vai ter a consequência de colher o que tu plantou. E isso é o limite da liberdade. Você colhe unicamente o que você planta. Isso é uma regrinha. É um limite dentro da sua liberdade. Dentro das suas escolhas. Agora, a libertinagem é que não tem regra. Você faz o que tu quiser, não tem regra, nada te limita. Por exemplo, nós vivemos num país livre. Somos livres no Brasil. Eu posso falar de Cristo na internet, você pode ir pra rua comemorar o carnaval e rebolar se você for do mundo. Você é livre para tomar essa decisão. Mas se você cometer um crime, você vai preso pra cadeia. Se você matar alguém, se você ficar pelada, você tá quebrando uma lei, a lei do pudor, né? Que existe. Muitas vezes não é colocada em prática, mas ela existe. Então, se você mata alguém, você é livre, você tá no país livre, você escolheu matar alguém, mas você vai pra cadeia. Porque você quebrou uma regra. Você quebrou uma regra dentro da sociedade. Você ultrapassou o limite que até onde você poderia ir na sua liberdade. Isso é liberdade. Agora, a libertinagem é que não tem regras, é que não tem limites. E é aí que cada vez mais você se afunda em engano, cada vez mais você se perde na podridão, cada vez mais você se corrompe. E Cristo é que tem a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade está em Jesus. Por quê? O que é identidade? Identidade tem a ver com id, né? Identidade. Ou seja, é a sua origem. Identidade tem a ver com a sua origem. É id, ou seja, a identidade é da onde você veio e para onde você vai. Por exemplo, eu moro em Santa Maria, então eu sou uma santamariense. Se eu me perdi lá em São Paulo, como saber a minha origem? É só eu voltar para Santa Maria. Ou seja, eu nasci em Santa Maria. Eu venho deste lugar. Eu sou uma santamariense. Mas se eu sair de São Paulo, se eu sair para São Paulo, eu preciso retornar à minha origem. Eu preciso retornar para onde eu fui gerada, Santa Maria. Com Deus é a mesma coisa. Você foi gerado no coração de Deus. Você foi gerado em Deus. Então a sua origem está em Deus. Quando você começa a conhecer mais de Cristo, Cristo apresenta mais de você. E é ali que está a tua verdadeira identidade. Então não deixe o feminismo te enganar. Não deixe o feminismo te fazer acreditar que você não é amada, que você não é aceita, que você não é escolhida, que você não foi planejada por Deus. Não deixe o feminismo te fazer acreditar que Deus é um Deus mau. Não, Deus é bom.
Mas tudo de ruim que acontece nas nossas vidas, algumas são consequências das nossas escolhas. Algumas são porque alguém teve o livre-arbítrio de escolher fazer o bem ou fazer o mal para nós. E, acima de tudo, é o pecado. Quando o pecado entrou no mundo, tudo foi corrompido. Tudo, absolutamente tudo foi corrompido. Deus te ama. Ele te aceitou do jeito que você é, com os defeitos que você tem, com as manias que você tem, com os problemas que você tem. Deus te aceita e te escolhe. E Ele quer que você se sinta amada. Então, se você não aceitou Jesus, saiba que Deus quer que Ele quer te amar. Ele quer que tu sinta esse amor. Então, que tu venha aceitar Jesus Cristo. E aí ser amada, aceita e escolhida todos os dias, porque a palavra de Deus diz que Ele ama os seus filhos e filhas, e Deus ama e aceita, Ele aceita aqueles que crê em Jesus Cristo, ser filho de Deus e ter morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Se você é ateu, se você é uma pessoa que não crê na crucificação de Cristo, se você é uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, você não tá com Deus. E você é inimigo de Deus. Mas se você aceitar Jesus, você se torna amigo de Deus. E é isso que Ele espera de você. Ele deseja que você aceite ser amada por Ele. Aceite ser amiga dEle. Aceite ser aceita por Ele, porque Ele é bom, perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês sejam tocadas por esse vídeo. E até o próximo vídeo. Bora aceitar Jesus?